No livro dos Salmos, o Salmo de número 19, Salmo 19 da Palavra de Deus. Esse Salmo tem um conteúdo bem específico, né? Na verdade são três partes que nós podemos dividir este Salmo. Mas ele, de uma maneira genérica, fala da excelência da criação e suas leis, assim como destaca o valor e o poder da palavra de Deus. Então o Salmo 19, a partir do verso 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Esta seria a primeira divisão clássica do Salmo, que é quando o salmista ele tem uma inspiração de Deus, provavelmente ao observar a natureza bela que Deus criou com o seu poder extraordinário. O salmista deve ter sido tomado por uma sensação impressionante de espanto. Ele foi embevecido por uma atmosfera de encantamento ao observar a beleza da criação. E naquele impacto, resultado de sua observação, o Espírito de Deus entrou dentro dele. E ele passou a fazer uma verdadeira poesia ao descrever as belezas da criação divina. Vejam que a linguagem ela é bastante poética. Ele compara ao sol no firmamento como um noivo que sai do seu tálamo e corre em direção à sua noiva para desposá-la. E é interessante notar aqui, e aqui já vai um aprendizado importante, que Deus ele é fiel à cultura da humanidade nos seus respectivos tempos. Ou seja, Deus, quando se comunica com a humanidade, ele o faz usando a linguagem que esta humanidade compreende, uma linguagem que está de acordo com o avanço do conhecimento geral desta humanidade. Porque nós devemos entender que a humanidade, ela se parece muito com a vida humana individualmente falando. Me refiro ao fato de que nós nascemos pequeninos e à medida que o tempo vai passando, nós vamos ganhando completude da nossa formação humana. Ou seja, nascemos sem a capacidade de enxergar, ainda que tenhamos os nossos olhos nos seus devidos lugares e sãos. Nascemos com a capacidade de andar e até mesmo de correr. No entanto, tudo isso, apesar de estar posto, carece de desenvolvimento. Nós precisamos crescer, a fim de que nós possamos enxergar com nitidez, andar com firmeza e até mesmo correr. Uma criança de colo que mama no seio de sua mãe, ela tem todas as suas funções desde que ela tenha nascido normal.
ela tem todas as suas funções, características pertinentes à vida humana. Ela não é cega, no entanto, ela não consegue nos primeiros dias enxergar com nitidez. Ela não é aleijada, no entanto, ela não pode, nos seus primeiros meses, se levantar e andar com firmeza. Ainda que ela seja normal, ela carece de um aprendizado, ela carece de um desenvolvimento, ela carece de uma maturação. Assim é a humanidade como um todo. Porque se não fosse assim, não teríamos textos como o de Paulo aos Gálatas, onde ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar todos aqueles que estavam aprisionados. Esta é uma fala de Paulo, onde ele diz que Jesus veio exatamente no tempo determinado pelo Senhor, e ele chama esse tempo de plenitude dos tempos. Então, nós precisamos entender que Jesus veio na hora certa e determinada, em que a humanidade estava preparada para recebê-lo. A humanidade não era mais tão primitiva. A exemplo de cada um de nós individualmente, a humanidade, ela começou tenra, ela começou frágil, ela começou sem muita amplitude. À medida que os anos e os milênios foram passando, esta humanidade, ela foi evoluindo até que a humanidade chegou no que Paulo disse, a plenitude dos tempos, ou seja, a humanidade estava preparada neste exato instante para receber o Filho de Deus. Por isso que ele não veio 5.000 anos atrás. E por isso que ele não veio 1.000 anos atrás. É por isso que ele veio exatamente há 2.000 anos atrás. Porque no dizer da Bíblia, a humanidade estava na plenitude dos tempos. E Deus tem esse cuidado. Ele não comete violência intelectual com ninguém. Deus fala a linguagem que você entende. Deus fala a humanidade de acordo com a cultura vigente naquele específico momento em que Deus está falando. E por que eu disse tudo isso aqui? Para dizer que muitos ateus, não compreendendo como a Bíblia é, e como Deus é, e como Deus fala na palavra de Deus, ficam dando uma de espertalhões e dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque lá no Salmo 19 está dizendo que o sol percorre um caminho. Que ignorância! O sol não percorre caminho nenhum, é a terra que gira no seu eixo. Descobriu a pólvora. Será que Deus não sabe disso? Mas é que Deus fala de acordo com o conhecimento que a pessoa tem no seu tempo e na sua hora. Deus, quando fala para a humanidade, fala de acordo com o entendimento que essa humanidade tem. Deus criou todas as coisas. É óbvio que Ele sabe que o sol não fica passeando no firmamento, que a terra que gira, Ele a criou desse jeito. Mas Deus vai falar de uma maneira que a humanidade entende. E a humanidade não tem esse conhecimento de que o sol não faz passeio no céu. Mas se a humanidade não tem esse conhecimento e ela pensa que o sol caminha, então o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, sendo condizente esse Espírito de Deus com o entendimento naquele tempo que a humanidade tinha, ele poetiza e ele diz que o sol se parece com um noivo que sai do seu tálamo e vai alegremente percorrendo um caminho no céu em direção à sua amada noiva. Essa é uma poesia bíblica, hebraica, da melhor qualidade. E essa é uma poesia inspirada de um Deus que não comete violência intelectual, respeita o nosso tempo, a nossa consciência e o nosso conhecimento interior. Por isso que quando Deus fala, Ele fala ao nosso coração. Ele é objetivo e Ele é contundente. E eis o salmista embevecido com a beleza da criação. De repente, o salmo muda de tom. E já não há uma descrição da beleza da criação poeticamente narrada a partir
do versículo 7, você vê que há um corte. E parece que aquele salmista cai na real. E sai do embevecimento para a reflexão profunda. De alguma forma, Deus comunica a ele que toda essa beleza da criação é obra de Deus e foi chamada à existência essa grandeza celestial, essa grandeza natural, pelo simples poder da palavra de Deus. Porque se formos em Gênesis, nós iremos ver aí que no começo a terra era sem forma e vazia, havia trevas por sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus de maneira abrupta: haja luz. E imediatamente houve luz. Do nada, a palavra de Deus chama à existência o que não existe. Hebreus 11, verso 3, diz exatamente isso. Diz que pela fé entendemos que os mundos, os universos e os multiversos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É bem como diz o relato de Gênesis. Havia trevas e Deus disse: haja luz. Imediatamente a luz apareceu. Porque do nada Deus pode criar, e Ele cria aquilo que Ele bem quiser. E é isso que de repente assalta o coração do salmista, para que ele saísse do embevecimento, repito, pela beleza da criação, para uma reflexão profunda. E essa é a segunda parte do Salmo, onde ele diz a partir do verso 7: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ele sai de uma poesia sobre a beleza da criação para uma reflexão profunda, e isso tem um porquê. É que o Espírito Santo lhe deu entendimento que toda essa beleza da criação não foi obra do acaso, não foi obra de uma explosão acidental em algum ponto perdido do passado remoto, como querem que a gente entenda que todo esse mecanismo funcional, preciso, mais do que um relógio suíço, fosse obra de uma explosão acidental. É como disse um professor de ciência um dia: a gente precisa de muito mais fé para crer que o mundo veio à existência desse modo acidental. É preciso um esforço brutal, sem sentido e sem nexo nenhum, que todo o funcionamento do sistema solar veio a existir de maneira ocasional. Isso não cabe na sensatez da lógica humana, conforme Deus nos criou. Não. O universo foi criado por uma mente muito inteligente, por um ser muito superior a cada um de nós, para fazer isso de maneira tão funcional e precisa. Já parou para pensar que se não fossem as forças centrífugas e petrífugas da natureza, essa terra que gira num eixo imaginário, que você não vê, ele não é concreto, e o globo gira nos seus dois movimentos de rotação e transladação, de uma maneira precisa, num eixo imaginário, e não sai por aí aleatoriamente, a esmo, passeando pelo espaço sideral. Há alguma coisa que o segura, que o prende, e a terra faz o seu giro preciso, sem se afastar 1 milímetro para um lado ou para outro. E isso é assim há milênios e há milênios. Quem é que fez isso? Uma explosão imbecil qualquer? Não, isso é a mão poderosa de Deus, é o poder de Deus que fez isso. Aleluia! Se não fosse assim, meu irmão,
nós estaríamos passeando a esmo pelo espaço sideral e já não se sabe mais as quantas nós andaríamos hoje. Mas não, nós estamos viajando nessa imensa espaçonave chamada globo terrestre, e nós estamos dando voltas em torno de nós mesmos, e ao mesmo tempo estamos rodeando o sol. Aleluia. E o salmista entendeu que foi a palavra de Deus que fez isso. Por isso ele diz: a lei, que é sinônimo da palavra, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é outro sinônimo para a palavra. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor é outro sinônimo para a palavra. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento da palavra do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são os mandamentos da palavra do Senhor do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos são as benditas e poderosas, criativas e operantes palavras de Deus para cada um de nós. Ele segue dizendo sobre a palavra, e ele diz que por esses mandamentos da palavra de Deus, o teu servo, ó Senhor, é admoestado. Ele se coloca, ele se expõe diante dessa palavra linda, ele compreende, a palavra criou tudo isso que me fez poetizar. E essa palavra me leva a uma reflexão profunda. E eu entendo, Senhor, que por essa palavra que cria tudo, eu também tenho a tua admoestação. Eu recebo dessa palavra exortação divina, instrução, luz, orientação para a minha vida. E eu te louvo por isso, porque por estes mandamentos da tua palavra, eu sou admoestado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele entende mais, e ele diz: e em os guardar, em guardar os mandamentos da tua palavra, há uma grande recompensa para a minha vida. Vamos tentar nos unir nesse ponto da explicação do Salmo. Vamos tentar nos unir ao pensamento do salmista. Vamos estar com ele nessa reflexão. Vamos entender que tudo que existe foi criado por Deus e foi criado pelo poder da sua palavra. Vamos entender também que essa palavra não só cria as coisas que existem e que vieram a existir simplesmente pelo poder da palavra de Deus. Vamos avançar, pegando carona no raciocínio inspirado do salmista neste salmo. Vamos entender que mais do que isso, a palavra de Deus opera dentro de nós. Não opera somente fora de nós. Não faz somente as coisas que hoje existem e que nós contemplamos. A palavra de Deus também, ela é efetiva e ela é eficaz para construir coisas na sua vida. Assim como Deus construiu coisas na natureza, Deus é capaz de, pelo poder da sua palavra, que criou todas as coisas, gerar dentro de você aquilo que não existe. No mesmo princípio que Ele cria do nada as coisas que hoje existem, Ele pode gerar dentro de você coisas que não existem dentro de você. Tendências necessárias que não existem. Qualidades e virtudes almejadas que você não possui, capacidades com as quais você não nasceu, você pode adquiri-las, habilidades, dons, talentos, riquezas espirituais, emocionais, psicológicas, psíquicas,
espirituais, Deus pode construir na sua vida pelo mesmo poder da sua palavra. Por isso o salmista disse que em guardar a palavra de Deus há grande recompensa. As recompensas estão num contexto anterior e imediato do texto em que isso é dito. Quais recompensas? Ele já falou. O refrigério da alma é uma recompensa. A sabedoria na nossa simplicidade que pode ocorrer é outra recompensa. A alegria espiritual do nosso coração é outra recompensa. A iluminação dos nossos olhos, e não se está falando dos olhos físicos, porque nem todos, e a minoria é que é destituída da capacidade de enxergar. A imensa maioria dos seres humanos enxergam, portanto, aqui não se fala dos olhos físicos. Quando se diz que a palavra de Deus, ela é pura e por isso, dada a sua pureza, essa palavra, quando aplicada em nossa vida, tem a capacidade de iluminar os nossos olhos. Não são os olhos do rosto, são os olhos do entendimento espiritual, são os olhos do Espírito que aqui está falando. A capacidade de você entender as coisas de Deus, a capacidade de você discernir e interpretar corretamente o texto sagrado, que para muitos, infelizmente, na própria igreja é um livro fechado, porque se lê a Bíblia e não se entende o que ali está posto, porque lhes falta exatamente essa luz da palavra de Deus nos olhos do entendimento. Aqui o salmista entendeu que a palavra de Deus que criou o céu e a terra, ela pode trazer uma iluminação para os olhos do seu espírito, para você ser sábio, para você ser espiritualmente inteligente, para você ser capaz de discernir as coisas de Deus com clareza. Mas a palavra é que vai fazer isso. E você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa abrir seu coração e consumir, como se consome um alimento que mantém o seu corpo físico vivo. Você tem áreas imateriais dentro de você. Você não é somente um corpo físico, uma caixa de ossos, músculos, sangue. Você não é somente pele, nervos. Você não é somente articulação física. Você não é somente componente físico. Você é mais do que isso. Você é um espírito, você não é nem um corpo. Você é um espírito, e um espírito de Deus. Porque Deus, quando criou cada um de nós, Ele criou formando dentro de nós um espírito e uma alma. E essas são as partes imateriais, são as partes mais importantes. Espírito, alma e corpo nós somos. Por isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que todo o nosso espírito e alma e corpo, ele falou as três unidades que compõem o nosso ser: o espírito, a parte mais profunda, a alma, a parte intermediária, e o corpo, essa caixa de ossos e de sangue e de pele e de nervos. Mas essa é a parte mais deplorável do nosso ser, que se deteriora à medida que o tempo vai passando. Você não é só isso. Por favor, entenda, você tem um espírito que é eterno. Você tem uma alma que é imortal. Você precisa alimentar aquilo que é mais nobre dentro de você. Mas o que se vê hoje é esse verdadeiro culto ao corpo. Não se cultua a Deus, se cultua aos corpos físicos. Isso também não é nenhuma fala para você ser negligente com o seu corpo, porque seu corpo também é importante. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Eu falo é do exagero. Eu falo é dessa coisa descontrolada. Eu falo é dessa
autopromoção em medidas que extrapolam o sensato, em que pessoas estão mais preocupadas com o seu corpo do que com as coisas mais importantes da vida. É disso que eu falo, porque em nome disso se comete verdadeiras aberrações com o próprio corpo. Jovens de 20, de 18 anos querendo fazer harmonização facial, só para falar uma coisa. E se não se colocar um freio nisso, as pessoas, elas não vão ter limites para fazerem verdadeiras insanidades consigo mesmo, porque se esqueceram de que o mais importante que existe é o Espírito que está dentro dela. Dê valor ao seu corpo, cuidado com a sua saúde. Reeduque-se alimentarmente. Faça exercício físico, cuide do seu físico para você viver bem e viver mais, para servir a Deus e adorar a Deus. Não para se adorar a si próprio, não, mas para viver melhor para a glória de Deus, para viver mais e para viver com saúde, com qualidade de vida. Cuide do seu corpo, mas nunca em detrimento do seu espírito e da sua alma. Cuide da sua alma e do seu espírito, por favor. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. O salmista entendeu isso. Disse: em guardar a tua palavra a grande recompensa. Tua palavra é tão poderosa que traz luz para o meu entendimento, e eu vou ser capaz de discernir as coisas do Senhor e não ser ignorante com relação ao Senhor e à sua palavra. Essas são as recompensas, algumas, porque tem muito mais. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, precisamos orar a respeito disso, e não apenas orar, mas ler a palavra do Senhor. Nós temos ensinado no curso teológico a prática e o exercício espiritual de você ler a palavra de Deus de joelhos, de você ler a palavra orando e lendo e orando a Escritura Sagrada. Temos ensinado que antes de você abrir a Bíblia para ler na sua devocional, que deve ser diária, você deve antes fazer uma oração e dizer: Senhor, eu vou ler a tua palavra, eu quero entendê-la, me ajuda. O Espírito do Senhor que iluminou, que inspirou os escritores da Bíblia para escrever, porque Deus é o autor intelectual, Deus só se utilizou de pessoas, mas Deus foi que escreveu a Bíblia, e Deus escreveu pelo seu Santo Espírito. Então se deve orar a Deus antes de ler a palavra, dizendo: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, porque eu vou ler a tua palavra e eu quero entendê-la. Me ajuda, Senhor. Lê com essa devoção, lê com essa firmeza, lê com esse cuidado, lê com essa reverência, lê com essa assiduidade. É todos os dias. Não se admite um crente que há 5, 10 anos de conhecer a palavra de Deus não tenha lido a Bíblia inteira ainda. Por que não se leu a Bíblia ainda? Se ela é o manual de Deus para a nossa vida espiritual crescer, se Deus se revela através das páginas da sua palavra, por que não conhecê-la? Pelo menos o Novo Testamento, um crente com 1 ano, 2 de fé, já deveria ter lido o Novo Testamento inteiro, que é a parte menor da palavra de Deus, no mínimo umas 3 ou 4 vezes, de carreirinha, de Mateus ao Apocalipse, 3, 4 vezes, no mínimo. Um crente que anda com o Senhor há 1 ou 2 anos já deveria ter feito isso. Porque se não o fizermos, a ignorância bíblica será uma realidade na vida de um crente. Isso não é admissível. Vivemos um tempo de favorecimento, irmãos, muito diferente dos séculos passados. Temos Bíblias de todas as versões, temos acesso ao conhecimento abundantemente.
Congregamos numa igreja que disponibiliza o conhecimento bíblico para toda a sua membresia. Vivemos uma realidade de congregarmos numa igreja para a glória de Deus, graças a Deus, aonde tem curso de homem, tem curso de mulher, tem curso de criança, tem curso de adolescente, tem curso de ancião, tem curso para tudo quanto é jeito, irmãos. Tem curso teológico, tem treinamento de liderança, tem uma segunda a mais que é ensinamento puro. Temos dezenas de cursos à nossa disposição. E infelizmente tem membros de nossa igreja que estão conosco há 5, 10 anos e nunca fizeram um curso sequer, um cursinho de nada, um idzinho da vida, que é o curso inicial, o ID. Não fizeram ainda. Não temos esse direito. Eu coloco assim: não temos o direito de não conhecer, porque temos a nosso favor todas as possibilidades. Desperte o seu coração nessa manhã, caso essa palavra diga respeito ao seu sentimento e ao seu conhecimento. Se de alguma forma isso tem falado contigo, não é para te humilhar, nem para te expor. Na verdade, eu nem sei quem se encaixa nisso, né? Você está num ambiente seguro, numa igreja que não expõe ninguém, não manipula ninguém, mas numa igreja que é séria, aonde o púlpito é um lugar sério, e onde a palavra de Deus é explicada para o seu bem. Então receba a palavra de Deus com temor e tremor, e diga: realmente eu não tenho mais o direito de não conhecer as coisas de Deus um pouco mais, porque temos tudo a nosso favor. Você entende essa palavra, meu irmão? Então as recompensas de se guardar a palavra de Deus, de se conhecer a palavra de Deus, são maravilhosas. A lei do Senhor, a palavra, é perfeita, refrigera a tua alma, é recompensa. A palavra do Senhor é fiel e te dá sabedoria, a recompensa. A palavra do Senhor é reta e alegra o teu coração, a recompensa. A palavra do Senhor é pura e ilumina os teus olhos, te dá sabedoria e discernimento das coisas espirituais. Isso é uma poderosa recompensa. A palavra do Senhor é limpa, é pura e permanece para sempre como um benefício para a tua alma. Isso é outra recompensa. A palavra do Senhor é verdadeira e justa. E a justiça da palavra de Deus para a sua vida, que aguarda, que a obedece, é outra recompensa. A palavra do Senhor é valiosa mais do que ouro. E o valor da palavra de Deus para a sua vida é outra recompensa. E entendendo isso, o salmista migra para a terceira parte do versículo. Você não se perdeu, não é? No começo de tudo eu falei que há 3 partes: a poesia da descrição da natureza, a reflexão profunda do meditar na palavra, que como criou todas as coisas do lado de fora, pode criar tudo do lado de dentro do ser. E essa é a segunda parte. Mas agora ele vai migrar para a terceira e última parte, que é quando ele começa a orar. E para mim, essa é a parte mais importante. É quando a contemplação da natureza e a reflexão da palavra de Deus nos leva a esse lugar de contrição, de reconhecimento, de prostração diante do Altíssimo, de começar a visceralmente abrir os intestinos da nossa alma diante do Senhor, deixando visível toda a nossa carência e necessidade interior ante o exposto por Deus diante de nós.
através da natureza e através da sua própria palavra. Isso deve nos levar a algum lugar, e o lugar que deve nos levar é esse lugar de quebrantamento e de contrição. Senão, de nada adianta o estudo bíblico, de nada adianta os muitos cursos que estamos fazendo, de nada adianta a nossa mobilidade e o nosso ativismo, de nada adianta se tudo isso não nos levar a uma contrição diante do Senhor, um quebrantamento, onde o coração é aberto e se visualiza a possibilidade de se melhorar como ser humano, pelo poder dessa palavra que a tudo perscruta, que a tudo vasculha, que a tudo descobre, que a tudo penetra, que a tudo expõe, que a tudo revela. Se deixe confrontar pela palavra de Deus, como o salmista, quando ele está terminando o salmo, ele termina com uma oração. Ele começa poetizando, mas ele termina de joelhos. Ele começa descrevendo as maravilhas da criação divina que embevece, mas ele termina chorando, gemendo, clamando, pedindo, orando, reconhecendo sua necessidade, sua precariedade, mas ao mesmo tempo crendo que a palavra de Deus é poderosa para resgatá-lo e libertá-lo, para melhorá-lo e aperfeiçoá-lo, para amadurecê-lo, para melhorar profundamente o seu ser, espírito, alma e corpo. É isso que ele faz. Se não, vejamos o versículo 12, que é uma constatação, seguido de uma oração, que só vai terminar no último versículo do Salmo. O Salmo termina com uma oração, mas que principia com uma constatação. Que constatação é? Parte A do verso 12. Dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros. Essa é a constatação. Quer dizer, ele olha para dentro de si e ele percebe que há erros importantes dentro dele. Ele percebe mais. Ele percebe que é difícil para o homem reconhecer seus próprios erros. É fácil para o homem mascarar seus erros, encobrir seus erros, fazer de conta que eles não existem. É fácil para o homem passar para o lado externo da vida uma impressão que não é real, que não corresponde à realidade interior. Isso é fácil para o homem, mas ele constata: dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros. E por quê? O contexto imediato posterior revela por quê. Por causa do orgulho. Porque quando ele diz assim, dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros, e começa a orar dizendo, expurga-me tu, Senhor, dos erros que me são ocultos, ele começa a dizer, também da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim, então serei liberto de grande transgressão. Porque ele traz à baila esse assunto da soberba e do orgulho, porque este é o impeditivo que faz com que o homem tenha imensa dificuldade para reconhecer seus próprios erros. O versículo 12 do Salmo 19 é a chave hermenêutica, interpretativa do texto. Tudo se linka com o verso 12. O contexto imediato anterior e o contexto imediato posterior. Todos os versículos para frente do verso 12, todos os versículos para trás do verso 12 estão linkados. Por isso o verso 12 é a chave interpretativa do texto. Quando ele diz que ele precisa ficar livre da sua soberba, ele está explicando o que ele disse no verso 12, na sua primeira parte, a parte A do verso 12.
que é que ele diz aí? Dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros. E por que é duro? Porque eu sou orgulhoso. Porque reconhecer o erro demanda humildade. Os seres humanos presunçosos, prepotentes, arrogantes, soberbos, têm imensa dificuldade de reconhecer seu erro. Mas a pessoa que é humilde, facilmente, ela abre o seu coração e reconhece seu erro. Por isso que ele diz, dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros. E na sequência ele diz, também da soberba, guarda o teu servo. Que essa soberba não seja um senhor, não seja um ditador, um déspota, governando o meu ser, trancando a minha vida, aprisionando o meu espírito, para que eu não evolua espiritualmente. Então ele ora e diz, da soberba guarda o teu servo, para que esta soberba não se assenhoreie. Por isso que eu estou falando que o orgulho é como um déspota e como um ditador. Porque ele usa a palavra se assenhoreie de mim, que ela, a soberba, não se assenhoreie. Quer dizer, não seja o meu senhor, esse sentimento abjeto da arrogância num ser humano tão finito como nós. O orgulho enfeia o nosso ser, macula a nossa identidade espiritual, avilta a santidade de Deus. Deus não nos criou para sermos estes seres abjetos, que olha os outros por cima, que se considera melhores do que os outros. Não somos melhores do que ninguém, estamos todos nivelados por baixo. Nós precisamos todos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele estenda a sua mão e nos abençoe, porque disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, ele disse no versículo 7, 8 e 9, que ele se refugiava diante da presença do Altíssimo, e mais do que isso, ele falou, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A exaltação deve vir de Deus e não dos homens, deve vir de Deus e não de nós mesmos. A nós nos compete nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e deixar que Ele trabalhe profundamente em nossas vidas, e na hora que vier a conquista, a vitória, a exaltação, tudo isso deve vir da mão poderosa de Deus, sob a qual nós permanecemos humilhados. Senão, nada valerá a pena. Você entendeu essa palavra, meu querido? Mas eu quero terminar aqui dizendo que o verso 12, que é a chave interpretativa do texto, ela vai muito mais além do que a gente imagina. Eu estou falando o tempo todo que o verso 12 está dividido em duas partes. Se o salmo inteiro está dividido em três partes, a parte da natureza, a parte da palavra e a parte da oração, com a qual o salmista termina o salmo, o verso 12 está dividido em duas partes, parte A e parte B. A A é a constatação, dura coisa é reconhecer os próprios erros para o homem orgulhoso de coração. Essa é a parte A. Mas a parte B é o começo da oração, e ela fala de outra realidade. Porque a parte B, que é o início da oração, fala de uma área oculta. Não é o mesmo caso da parte A. A parte A é dura coisa para o homem reconhecer seus próprios erros, não porque ele não vê. O problema não é que ele não enxerga, o problema é que ele não é humilde para reconhecer. Isso é outra situação. Agora não. Agora quando ele ora na parte B do versículo, ele diz assim: expurga-me tu, Senhor, dos erros que me são ocultos.
Ele está falando de uma área oculta que subjaz dentro de nós. Não é que eu não estou reconhecendo porque eu sou orgulhoso. Não, a luz de Deus foi tão poderosa no salmista que ele enxergou esse lado de não reconhecer por causa que lhe falta humildade. Mas ele disse: Deus, eu estou vendo algo mais aqui. Eu estou vendo que há uma área dentro de mim onde existem coisas que eu sequer as vejo. Não é nem uma questão de eu não ter humildade para ver e reconhecer. Não, Senhor. É uma carência mais profunda que há dentro de mim. Que profundidade o Espírito de Deus levou o salmista a enxergar esse lugar. Se não fosse isso aqui, nós não teríamos essa pregação hoje, e nem em lugar nenhum, se alguém entendeu isso e está pregando. Porque eu não tenho a presunção de dizer que só eu que estou enxergando isso. Tem muita gente de Deus que está vendo, e muito mais do que eu. Mas o fato é que se Deus não tivesse revelado isso, nós não teríamos esse ensino de que há uma área oculta dentro de nós. Eu tenho pesquisado muito essas coisas assim subjetivas. Eu tenho lido muita coisa com relação à psicologia, à psiquiatria. E sabe o que é que eu descobri um dia desses, irmãos? Que existe determinadas áreas espirituais, determinados textos bíblicos que encontram eco em alguns aspectos da psicologia. E essa área oculta, por incrível que pareça, a psicologia alude. Alude sim. Eu até marquei aqui quem foi os que descobriram isso. Foram 2 psicólogos. Eu não consegui, ou me esqueci de colocar aqui os sobrenomes deles. O Joseph e o Harry. Entre as décadas de 50 e 60, eles criaram uma ferramenta de ajuda para o autoconhecimento, que é conhecida como a janela de Johari. Veja que interessante. A janela de Johari está dividida em 4 áreas específicas. Eu não vou entrar nisso aqui, porque senão eu não vou ter tempo, né? Eu vou passar superficialmente, é só trazendo o conhecimento para você pesquisar por sua conta própria. Na internet mesmo você pode pesquisar. Então, essa área de Johari, ela se divide em 4 áreas específicas. A área aberta, ou seja, transparente e pública. A área escondida, secreta. E a área oculta, totalmente desconhecida. Aqui é que o texto do Salmo já descobriu. Aliás, todas essas áreas vitais do ser, a Bíblia já falou dela. Muito antes de que nas décadas de 50 e 60, esses psicólogos descobrissem, decodificassem, esclarecessem, departamentassem e criasse essa ferramenta de autoajuda. Mas muito tempo antes, a palavra de Deus já trouxe à luz, com outros nomes, evidentemente, mas já trouxe à luz. Tanto que eu estou lendo aqui o Salmo 19, que foi escrito, este Salmo, quase 1000 anos antes de Cristo. Não havia nem psicologia na terra, imagina outra coisa. A palavra já trouxe aqui, com outros nomes. A janela Johari disse que existe uma área oculta, que é totalmente desconhecida. Sim, disse. Mas o salmista já viu isso. Tanto que ele orou. E ele disse: expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Ele já viu. A área oculta já está ali. Está na palavra. Então existe uma área dentro de nós que é oculta. E finalmente uma área cega, que é invisível para si. Ou seja, essa área cega
é aquela situação onde você não enxerga. Você veja a mecânica disso aqui, ó, a dinâmica disso aqui. Tem uma área que eu conheço, mas eu não reconheço, porque me falta humildade. Mas tem uma área que ela é cega, eu não vejo. Eu preciso enxergar. Todo mundo pode ver. E na verdade a maioria vê certos problemas que eu tenho. Só que eu não consigo enxergar, é a área cega. Agora, tem uma área que simplesmente ninguém pode ver. Nem eu consigo, nem ninguém consegue, apenas Deus vê, que é a área oculta. Então eu quero terminar dizendo, nós precisamos fazer oração ao Senhor, específica, a partir dessa palavra. Você sabe que a partir do momento em que chega o conhecimento, nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós adquirimos. Então, a partir de hoje, esteja dirigindo sua oração nessa direção. Vamos ficar nessas 3 aqui, básicas. Não vamos pensar em uma outra coisa, mas somente nessas 3. Primeiro, ore para que Deus lhe dê humildade, para você que sabe que existem determinadas coisas em você, você seja capaz de reconhecer essas deficiências diante do Senhor com humildade. Ore a partir de hoje. Escreva isso nas tábuas do seu coração, para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Principalmente você que deseja ser usado por Deus, que Deus lhe use como um instrumento nas suas mãos. Quanta dificuldade há quando nós temos dificuldade para reconhecer nossos erros. Quanta dificuldade vai existir para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso ministério, se nós não formos humildes para reconhecer nossos erros e pedir a Deus misericórdia, para que a gente possa levar a Ele tudo aquilo que a gente sabe que tem e reconhecê-lo diante do Senhor. E se preciso for, reconhecer diante do outro também. Até mesmo porque o que somos diante de Deus, fatalmente o seremos diante do outro. E o que nós não somos diante de Deus, não seremos diante do outro. Ou seja, com humildade diante de Deus, seremos humildes diante do outro. Reconhecendo o nosso erro diante de Deus, o reconheceremos também diante do outro. Porque Deus trabalhou em nossa vida, nos libertou da soberba e nos trouxe para esse lugar de humildade. Então, para o humilde não é difícil reconhecer seus erros. Ore a respeito disso a partir de hoje. Mas também ore a oração do salmista. Também peça a Deus que liberte você dos erros que lhe são ocultos, dos erros que você não sabe, que você não vê, que ninguém sabe, que ninguém pode ver em você, que somente Deus contempla, porque Deus tudo pode ver, Deus tudo contempla. Então que você, como o salmista, você ore e diga: expurga-me tu, Senhor, dos erros que me são ocultos. A linguagem que ele usa aqui é a linguagem médica. Quando ele fala expurga-me, o sentido etimológico dessa palavra do original nos remete a uma espécie de bisturi do médico, que corta profundamente, que vai na raiz do tumor, do cancro. É o bisturi de Deus, a palavra poderosa de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É esse instrumento que Deus usa para ir na região oculta do nosso ser e extirpar, expurgar tudo aquilo que nós não conhecemos, porque nós não vemos, que é uma área oculta e que ninguém pode ver, nem você e nem ninguém, somente Deus pode ver. Essa área existe. Ore a Deus a respeito dela. E como o salmista diga: expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Mas depois, meu querido, ore a Deus pelas áreas cegas. Tem a área descoberta. Eu preciso enxergar no sentido de reconhecer. Ver eu estou vendo, eu preciso reconhecer.
diante de Deus. Tem a área oculta, eu não vejo, ninguém vê, só Deus vê. Senhor, expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Mas tem a área cega. Que área cega é essa? Eu já falei e repito, e já vamos orar em seguida. Que área cega é essa? É a área que eu não sei que existe, só que ela existe e até os outros veem. Acontece isso muito com os nossos filhos, eu lembro. A gente vê, enxerga e o menino não vê, a menina não vê. Filho, você tem isso aqui? Não, pai, não tem. Ele não vê. Ele é cego àquela realidade. Mas é só na vida dos nossos filhos pequeninos, não. Na vida de todos nós, seres humanos, adultos. Muitas vezes até na terceira idade como eu. O problema está ali, todo mundo vê, mas eu não consigo ver. Porque eu estou cego com relação a essa determinada situação da minha própria vida. E isso é trágico, para não dizer patético. Porque o problema está ali exposto. Mas eu sou capaz de condenar algo que eu pratico. Fala mal de algo que eu acomodo dentro de mim. Que cegueira! Isso não é só trágico, isso é patético. Que o problema está ali, todo mundo contempla, mas eu estou cego com relação àquilo. Eu sou um sovina, um mesquinho, e eu fico pagando de generoso para os outros, e todo mundo está vendo o meu espírito mesquinho. Eu tenho uma tendência nociva na minha vida. Eu sou, por exemplo, alguém que vivo criticando os outros. Um criticismo na minha vida. Nada está bem, nada está certo. Eu consigo ver problema e erro e falha em tudo quanto é canto. Eu sou possuído por esse espírito de criticismo. E no entanto eu não consigo ver. As pessoas veem e muitas vezes me abordam e dizem: meu filho, tente ver coisa boa, você só enxerga coisa ruim. Eu digo: não, eu sou realista. Eu saio com defesas. Eu fico na defensiva. E eu chego a manifestar uma coisa que na verdade eu não sou. Isso é um problema sério. E nós deveríamos orar muito a respeito disso. Senhor, me liberta das minhas áreas cegas, Senhor. Para que eu não fique manifestando algo que eu não sou de verdade. O salmista fala isso no próprio salmo, na sequência do salmo. Quando ele fala da soberba, ele diz: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor meu, rocha minha e libertador meu. Assim ele termina a oração e o salmo. O que é que ele está dizendo com isso? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Isso é só uma outra forma dele dizer o seguinte: Deus, que as palavras da minha boca correspondam ao meu sentimento interior. Que as palavras da minha boca sejam o retrato sonoro, fidedigno da natureza do meu ser. Que não haja essa dicotomia, que não haja essa contravenção, que não haja esse contraditório, que não haja essa coisa feia e esquisita de eu dizer com a minha boca algo que não corresponde à realidade do meu íntimo. Não, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração estejam sintonizados, sejam pertinentes, estejam conectados, para que a minha palavra seja digna de ser ouvida, pesada na balança. As pessoas vão sentir o peso das palavras que saem dos nossos lábios, porque elas não são aparentes e nem mentirosas, e não enganosas e não fantasiosas. Elas são o reflexo verdadeiro do que há dentro de mim. Sem áreas cegas que me faça dizer que sou rico quando sou pobre,
e até mesmo miserável. Que não haja áreas cegas dentro de mim que me faça dizer que eu estou bem vestido, das melhores vestimentas. Com a minha boca eu digo isso, mas diante de Deus e dos outros eu estou despido, eu estou pelado, eu estou nu. No entanto, a minha boca fala coisas arrogantes, coisas acerca de nós mesmos que não existem, e todo mundo está vendo que aquilo é falácia e não é verdade dos nossos lábios. Que tristeza, que horror! Clame a Deus nesta manhã e diga: Deus, traga realidade para a minha vida. E por que eu digo isso? Porque em Apocalipse 3, Jesus teve que confrontar alguém da igreja com esse tipo de problema de área cega. Está lá no texto da palavra. Não é coisa de psicologia e nem imaginação da minha mente. Eu estou falando o que está escrito, está na palavra. Estou reforçando o texto com outro texto da Bíblia, para fundamentar esse ensino, para você ter a certeza que nós estamos falando a verdade de Deus para a sua vida. Teve um líder de uma igreja da Ásia Menor que se achava, e na verdade ele não era nada daquilo que ele dizia ser. E está escrito, eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 3 e verso 17. Esse líder dessa igreja dizia que era rico, que era abastado e que não precisava de coisa alguma. Era essa a sua pregação, era essa a sua declaração, era essa sua palavra com relação a si mesmo. Eu estou rico e abastado, eu tenho tudo e não preciso de nada. E o Senhor Jesus vai a ele e diz: tu não sabes, tu és cego, porque tu não sabes que tu és um infeliz, sim, um miserável, um pobre, um cego e uma pessoa que está nua. Como se Deus dissesse: para de falar essas palavras enganosas acerca de ti mesmo. E o Senhor Jesus segue dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro puro, para que de fato sejas rico. Venha a mim, infeliz e miserável, cego. Compres de mim vestimentas brancas para vestir, para cobrir a vergonha da tua nudez de verdade, porque você anda nu por aí, pensando que está vestido. Eu tenho as vestes para cobrir a tua vergonha. Venha a mim, por favor. E também adquira meu colírio para ungir teus olhos, para que você deixe de ser cego e comece a enxergar quem você é realmente. Está tudo em Apocalipse capítulo 3, no contexto do versículo 17. E para mim, essa é a área pior que pode existir nas nossas vidas. Eu acredito que é pior do que aquela que eu sei que tem, mas não tenho humildade suficiente para reconhecer. Pelo menos eu não estou cego. Pelo menos com relação a mim mesmo eu tenho luz. A outra área, eu nem sei o que é que tem, só Deus é que sabe. Mas essa, meu irmão, é triste, porque estabelece uma cegueira para nós mesmos. Só que o quadro está aberto e nítido, tudo está destampado para os outros, e os outros contemplam, mas eu simplesmente não consigo ver. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Nesta manhã, cada dia de nossa vida, isso tem que ser um processo. Vamos caminhar juntos com essa palavra. Vamos entrar no Salmo 19. Vamos estar junto com o salmista. Vamos fazer essa viagem com ele. E por favor, vamos terminar como ele terminou. Vamos terminar na presença de Deus, orando e pedindo misericórdia ao Senhor.
Vamos terminar dizendo: dura coisa, Senhor, é para o homem reconhecer seus próprios erros. Mas, Senhor, não somente me dá graça e humildade para reconhecer meus erros, mas tira os erros ocultos que eu sequer sei que existem. Mas o Senhor está me dizendo que existe. E só o Senhor pode ver, e só o Senhor pode me libertar. Me liberta disso. Expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Também do orgulho, livra teu servo, para que esse orgulho não seja um senhor escravizante da minha alma. Então ficarei livre de grande transgressão. Senhor, ainda um pouquinho mais, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração tenham sintonia, se coadunem, sejam agradáveis, portanto, diante de ti, que és a minha rocha, o meu rei e o meu libertador. Essa é a oração do salmista. Deve ser a sua, deve ser a minha. E podemos fazer isso agora, nesse momento.